determinados fenômenos linguísticos que são tratados com uma maior carga de preconceito do que outros. Meu nome é Roberto. Andressa. Eu me chamo João Pedro. Emily Stephanie Costa Machado, mas pode chamar só de Emily. Pamela. Meu nome é Rafaela. Miriam. Robson. Sou Diego. Preconceito linguístico pra mim é você esnobar, fazer bullying da forma como o outro fala. Quando a pessoa tem preconceito, quando as pessoas não sabem falar direito, quando a pessoa fala uma palavra errada. É o julgamento de uma pessoa de uma maneira depreciativa a partir da forma como ela fala. Cara, na minha visão, eu acho que é você pré-julgar, você pré-determinar o que a pessoa é, de acordo com o jeito que ela fala, com o sotaque que ela fala, com o dialeto, a cultura, a classe social, e sem a pessoa ter culpa. Olha, eu já ouvi falar, não sei exatamente, mas tenho mais ou menos uma ideia do que seja. Creio que seja, vou dar um exemplo, acho que bem clichê, mas quando uma pessoa do Nordeste vem para um tempo no Rio de Janeiro e as pessoas começam a criticar o jeito da fala. Preconceito de línguas? De algumas pessoas que falam errado? Será que é preconceito em relação à língua? O que eu entendo por preconceito linguístico? Você tem diversas formas de preconceito, né? Geralmente socialmente relacionadas, né? E uma delas é o preconceito linguístico. Então você tem um determinado tipo de expectativa em relação às pessoas, levando em consideração diversos aspectos a partir da percepção que ela tem. Então, aquela imagem que ela está tendo diante de si pode gerar uma série de expectativas em relação a uma determinada conduta, a uma determinada origem, e isso não é diferente em relação àquilo que ela ouve quando a pessoa está falando. Então, eu acho que quando ela ouve uma determinada forma de falar, ela gera uma série de expectativas em relação a de onde aquela pessoa é, a qual comunidade aquela pessoa pertence, né? E isso se torna preconceito a partir do momento em que ela adota determinados tipos de postura em relação ao fato da pessoa falar de uma maneira ou de outra, ao fato de a pessoa usar a língua de uma maneira ou de outra, né? Existem algumas convenções na linguística, mas eu acho que na maneira de se comunicar não existe jeito correto de falar. Com as pessoas você pode falar do jeito que você quer, mas infelizmente para entrevista, essas coisas, você tem que se adequar a algum padrão. Não, isso varia muito com a sua criação, de onde você cresceu,
da forma como você viveu, então não existe um modo certo. Então, pra mim, contanto que todo mundo compreenda, tá aceito. Né, porque o Matoso Câmara, eu fui aluno no primeiro período aqui, nós estudamos os teóricos. Matoso Câmara, por exemplo, se houve comunicação, as pessoas entenderam. Tem aquela que impede a comunicação. Aí não seria nem errado, né? Mas não atingiu o objetivo. Não, desde o momento que a pessoa entenda, tá tudo certo. Não, eu uns anos atrás tinha esse pensamento. Mas conforme o tempo foi passando, e até esses poucos meses que eu estou na faculdade, eu percebi que isso não existe. Nada a ver. Porque, geralmente a gente fala errado mesmo. Quem fala gíria já fala errado, né? Quem fala gíria fala muito errado, né? O pessoal de comunidade também fala errado a beça. Mas aí a gente nem... Entendeu? Mas tem pessoas que tem mesmo. Chama de burro, que não sei o quê. Entendeu? Ah, não sabe nem falar, não sei o quê, entendeu? Tem discussão que a pessoa fala, vai aprender a falar primeiro, para depois falar comigo. Né? A gente sofre muito isso, né? Já. Mas aí eu falo, a gente não esquenta muito. Não é uma forma de falar errado, porque as pessoas gostam de falar gíria. É muito interessante porque isso tem a ver com toda a nossa educação também, porque nós fomos educados para considerarmos que falamos mais ou menos corretamente, por exemplo, né? E nesse caso, essa criação, que é uma criação que se dá dentro de casa, que se dá na escola, que se dá em diversos lugares, ela também, né, acaba contribuindo para que a gente reforce o nosso preconceito. Já fui corrigido, sim, no momento lá da minha vida, quando eu estava no colegial, né? Então, assim, já fui corrigido por alguém aqui, mas depois que você vai para a universidade, começa a tomar ciência, né? E aí você já lida com outras pessoas, né? E tal. Então, assim, eu acho que todos os lugares eu tive a oportunidade de crescer. Quer dizer, eu tinha as minhas questões de dificuldade com a língua ou qualquer coisa assim, né? Mas nos lugares eu aprendia. Então, isso me ajudou muito. Aqui na faculdade, quando eu estava em sala, quanta correção eu fazia, porque eu ouvia. Me sentia bem, porque eu aprender e assim, eu queria ser aceito também, né? Assim, Já. De boa. Depende da pessoa que tá me corrigindo. Procurei saber. Você tava falando errado mesmo e tava... Mas eu sentei de boa. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a fazer jardim de infância. Eu nunca tinha estudado antes. E muitas das crianças zoavam muito a forma como eu falava. E até hoje, às vezes, quando eu pego algumas vezes algum sotaque que me restou de pouco de São Paulo, eu ainda sou zoada. E acontece ao contrário quando eu vou para São Paulo. Minha família me zoa por estar com sotaque agora de carioca. Então acaba indo, vira e mexe, tudo mais, eu tento manter a pose, mas que magoa um pouco, magoa. Porque realmente isso faz parte de como eu cresci, de como eu sou. Bom, que eu tenha reparado não, assim. No máximo uma brincadeira quando eu tô fora do estado, uma brincadeira e tal, mas o sotaque carioca geralmente é uma brincadeira, sabe? É um sotaque de prestígio, então não é só uma brincadeira, é só uma identificação mesmo. Já, porque eu erro muito quando eu falo. Mas não ligo muito não. Eu falo, entendeu? É isso que você entendeu, pronto. Olha, por incrível que pareça, pode ser bobo, mas quando eu jogava online e tudo mais, já fui criticada pelo fato de falar chiado, como nós cariocas falamos. E é esquisito você ser julgado por causa de um sotaque que você tem. Que é uma coisa natural, não deveria ser julgada, porque cada um tem o seu jeitinho de falar e tudo mais. Forma. Porque, tipo assim, se falar que eu falo do jeito que eu quiser, o problema é meu. É você que tá falando, não sou eu, então eu falo do jeito que eu quiser, respondo logo assim.
Entendeu? Mas que a gente fica com a pulguinha achando que tá falando errado, a gente fica, né? Será que é isso mesmo que ela falou? Vou procurar saber que a palavra tal tá certa, que a outra não tá, entendeu? Assim que a gente meio se sente mesmo. Não sei, eu já vi gente falar errado e outra pessoa corrigir. E eu achei errado a pessoa corrigir no modo que a pessoa falou. Mas tem gente que sai natural. Já tem essa mania de corrigir. Dependendo do modo que fala, pode sair normal. Pode soar normal para outra pessoa. Mas tem gente que fala com ignorância, já começa a tirar sarro. Isso não é legal. Já, principalmente nesses textos de Facebook, essas coisas assim que as pessoas se expressam errado. Aí as pessoas sempre vêm corrigindo assim nos comentários. E é muito interessante isso, porque eu fiquei pensando agora numa coisa que me veio na cabeça, e várias pessoas com as quais eu já me deparei na minha vida dizem algo mais ou menos parecido com isso. Não namoro com quem escreve, sei lá, casa com Z, alguma coisa assim, né? E é muito engraçado, porque essa semana mesmo aconteceu com um conjunto de amigos meus que conversam pelo WhatsApp, e aí um colega, parece que ele estava me contando que esses amigos que conversam pelo WhatsApp estavam falando de uma menina que o menino conheceu, e aí ele falou, mas ela só tem um problema. Ela escreve errado pra caramba. E aí foi muito engraçado, porque dentro da própria escrita do WhatsApp, a pessoa que estava falando isso escreveu ortograficamente, né, com os seus problemas lá. E aí esse meu amigo que estava falando, olha só, fulano, você escreveu isso aqui, você está falando isso dessa pessoa. Então, semana passada eu presenciei, eu estava num workshop de interpretação, e aí uma pessoa foi falar uma coisa, e aí a pessoa que estava dando o workshop interrompeu, porque eu acho que, e de maneira grossa, e a pessoa ficou constrangida. E porque eu acho que ela interrompeu, mas não no sentido ruim, assim, no pensamento dela, para preparar melhor a pessoa para o mercado de trabalho, porque infelizmente para você conseguir alguma entrevista, alguma coisa, você tem que falar de um jeito que as pessoas acham que é correto, apesar de não ser assim, né? Acho que ela ficou bem constrangida, ainda mais na frente de todo mundo. Se fosse para falar alguma coisa assim, eu poderia chamar ele no canto no final e conversar, falar que infelizmente existe o preconceito linguístico. É difícil combater, porque não é só você corrigir uma palavra, você tem que mudar todo o sistema. E é isso, acho que tinha que falar com a pessoa depois. E quem fosse falar isso também se sentir constrangido, até porque ela é uma professora, ela que está dando workshop, ela deve achar que é superior até por causa disso, né? Aí fica bem complicado. Já presenciei de gente muito próxima e de uma maneira muito sutil, que é assim, pessoas do interior, e quando eu falo do interior, não necessariamente interior do Rio de Janeiro, né, mas o interior do Brasil, né, até o Darcy Ribeiro tem uma coisa assim de falar o caipira, né, isso está para além dos estados, e das pessoas dentro da família, dessas mesmas, são professores, pessoas de universidade e tal, gente com mestrado, com doutorado, que tem as suas maneiras de falar, e as pessoas dentro da própria família corrigindo essas pessoas, né? E não presenciei, mas elas contando para mim que dentro da família as pessoas corrigem. Eu já vi casos que a pessoa foi julgada e já vi casos de uma pessoa querer ser melhor que a outra. Corrigir para mostrar que sabe, entendeu? Já vi acontecendo. Não, com essa discussão de aluno, eles discutiram, um falando do outro, aí um falando, vai aprender, tá na faculdade, nem falar direito, tu sabe, entendeu? Não, né? Mas aí, fazer o quê? O menino que tinha que se defender, né? Uma vez teve uma confusão aqui por causa do cabelo de uma menina escura. Mas tem gente que não sabe seus direitos. Aí, tipo, deixa pra lá, entendeu? Porque as pessoas que não sabem seus direitos, aí acham que é normal,
A pessoa falar que você fala errado, falar do seu cabelo, falar da sua cor, a pessoa acha normal. Isso aí a gente já não saber. Se eu for falar, olha, gente, é preconceito falar que a gente fala errado. Aí a pessoa vai falar, mas não é nada, Miriam, isso é normal. Porque não tem pouca divulgação. Entendeu? Da cor já tem divulgação. Sim. Racismo, não sei o quê, mas disso não tem muita divulgação. Então muita gente não sabe. Hoje em dia, não. Antes eu corrigi as pessoas. Ainda mais porque, como eu sou filha de professora, minha mãe sempre me corrigiu muito. Então, meio que eu já tinha isso de corrigir as pessoas. Mas agora já tô melhorando isso, tô parando. Felizmente não, a não ser para chamar atenção, às vezes, em alguma situação, para a própria pessoa prestar atenção e não ser desqualificada por isso. Por exemplo, no caso de um orientando uma vez que, numa certa situação, ele falou de uma maneira, aí quando foi apresentar de maneira mais formal, eu falei, olha, toma cuidado, porque aqui você está entre seus colegas, foi assim. Agora, quando você sai daí e está em outras situações, você falar desse jeito tão informal, né, com gírias e tal, isso pode ser um motivo para desqualificar você e o seu trabalho. Eu tenho uma filha, né? Então, uma certa preocupação de uma situação ou outra, acho que quando muito pequena. A gente acaba fazendo isso, né? Corrigir, assim, não é pra mim fazer, é pra eu fazer e tal. Alguma coisa do tipo. Porque eu não tô lembrando de algum exemplo específico, mas eu posso ter corrigido, é mais fácil, né? Antigamente eu gostava de corrigir as pessoas, mas de acordo com o tempo fui vendo, pô, não é assim, cada um vem de um lugar, cada um tem uma vida diferente, para se comunicar não tem essa. Eu estava na OAB, a linguagem era uma linguagem jurídica e tal, e assim, tinha uma correção ali, né? E aí, por exemplo, eu normalmente lá eu fazia a parte de correção de português para os advogados. Foi em 2004, estava na emenda 45 do empregado doméstico. Só que a empregada doméstica ainda não estava legalmente formalizada. Hoje, a empregada doméstica, eu tenho uma lei específica e tal, para. Então, e aí eu escrevi alguma coisa junto com essa pessoa, mas na hora de fazer a correção da prova de português, que também era descontado ponto, já eu fazia. A forma de falar? Infelizmente, eu faço isso muito com a minha mãe, porque minha mãe é da Paraíba. Por conta de como ela cresceu na Paraíba, ela só teve até o 4º ano da escola. Então ela talvez a gente comece muito erros de português, erros de, tipo assim, daquela forma dela de se falar naquele lugar. Mas, por as pessoas acabarem fazendo isso com a gente, acaba fazendo com outras pessoas. Então ela acaba cometendo isso muito com a minha mãe. Bem, às vezes ela fica magoada, eu consigo ver pelo olhar dela, porque é o que sobrou dela da Paraíba. Então, tipo assim, fez 20 anos da parte dela da Paraíba e magoa ela saber que as pessoas também não aceitam tão bem. Mas ela às vezes compreende também que, por ela não ter estudado tanto, às vezes ela sabe de pouco, na visão dela. Então, algumas críticas ela recebe bem, outras críticas não recebe bem, mas ela gosta de fazer do jeitinho dela, entende? Ela melhora de um lado, mas puxa de um outro, é o jeitinho de Dona Dete. Eu vejo a minha mãe muito mais solícita a aceitar opiniões, a aceitar mudanças quando eu falo com calma, falo com paciência, explico, do que quando, por exemplo, eu tô tendo uma crise de humor e falo com ela com grosseria. Que infelizmente acontece, não deveria, mas acontece pra ela. Tipo assim, você pode falar desse jeito, mas o certo seria esse. Acho que a pessoa deve se sentir meio diminuída, não. Porque fala, será que eu falo errado mesmo? Aí bota aquilo na cabeça, dá até sei lá o quê.
Não, que aí eu vou perguntar pra pessoa que sabe, essa palavra tal, tá certo? Não, eu conversei com a menina, ela falou que não sabe nem falar, não sei o quê, entendeu? Procurar saber se tá certo, se não tá. E aqui dentro tem muita gente que ajuda a gente, né? Tem o diretor ajuda, tem algumas professoras também. Deve ser horrível, né? Deve ser chato. Assim, eu não sou muito de me bater por causa disso. Mas tem gente, né? Tristes, magoadas. Tipo assim, eu, por muito tempo da minha vida, eu me senti muito magoada pela forma como as pessoas zoavam como eu falava. É triste, angustiante, estressante? É. Mas quem sabe um dia, quando eles acabarem indo e ver a outra situação, compreendo que não é assim, entende? Existem variáveis formas. Cara, eu acho que se sentiu humilhada, sabe? E envergonhada. E ficou com receio de se expressar novamente. E, tipo, ser atacada. Porque, de certa forma, acho que é um ataque. De ser atacada e, tipo, a pessoa fica meio na dela. E fica com medo, talvez, também. Então você acha que eu vou expressar depois? Sim, porque se eu me expresso e a pessoa tá julgando, a melhor coisa é eu ficar quieta, não vou ser julgada. Corrigida? É difícil saber, porque depende de como a pessoa faz essa correção, né? E depende de como a pessoa recebe essa correção, porque algumas vezes pode entender como, tá tendo cuidado comigo, por mais que seja uma questão de subalternizar. Não sei, é difícil, porque pode achar que está sendo desqualificada, pode achar que está sendo humilhada, mas tem uma historinha que é muito legal que um professor contou para mim uma vez, que trabalhando com EJA, uma aluna, já bem coroa, virou para outra e falou assim, agora entendi, né? Problema é aquilo que a gente tem que resolver na vida. Problema é o que a gente resolve na escola. Então, eu não sei como as pessoas recebem, né? Tem gente que fica sem graça, tem gente que não gosta. Como que eu agiria hoje? Eu não sei, corrigindo, talvez não. Hoje, eu tenho agido tentando dar uma saia justa, assim, colocando, e daí, né? Você não entendeu? Então, né? E daí? Mas nem sempre foi assim. Olha, dependendo do calor do momento, posso dar uns surtos assim pra cima da pessoa, se eu tiver intimidade com ela também pra isso. Mas eu acho que também pode se resolver em uma conversa, você explicar que não é assim que funcionam as coisas. E que a pessoa que tá falando, ela só quer se expressar, ela não necessariamente quer ser corrigida. Ela depende da situação, talvez ela queira aprender. Mas talvez ela só tá ali querendo uma conversa normal, querendo se expressar. Eu acho que eu conversaria de uma maneira não muito agressiva, pra pessoa entender como funciona e que nem todo mundo tem o mesmo jeito de conversar. Mas infelizmente, eu pelo menos cresci numa sociedade que a gente tenta não se intrometer tanto na vida dos outros. Se acontece com uma pessoa que eu conheço, eu tento intervir. Mas ainda, por exemplo, se eu tô na fila do bandejão, acontece, mas eu não conheço a pessoa, eu tenho vontade de entrar no meio, mas eu fico meio tipo assim, mas como a pessoa vai reagir com a pessoa de fora entrando? Eu fico meio assim, meio retençosa, então eu prefiro ficar quieta do meu canto. Olha, eu vou contar uma coisa pra você, mas primeiro eu vou falar como eu agiria. Eu tendo a ser muito, sabe, fico vermelho, me sinto muito mal, e se eu tenho um contato mesmo, assim, se eu me sinto numa posição de poder fazer alguma coisa, eu geralmente faço. Se eu estou dentro da sala de aula, por exemplo, eu vejo alguma coisa acontecendo um pouco estranha, eu já começo, né, a falar, a dar aula, né, aquela coisa de, né, se eu tô com amigos, né, e vejo alguma coisa esquisita acontecendo, eu tento dar um toque e tal, né? Eu acho que é muito importante a gente não se... Sabe, porque muitas vezes a gente tem uma tendência um pouco passiva diante das coisas, sabe? Eu acho que é muito complicado. A gente fica fazer ou não fazer, fazer ou não fazer. É claro que sempre tem uma situação, por exemplo, que você está observando uma situação que talvez possa ser perigosa para todo mundo, né?
gerar uma certa violência, e muitas vezes a gente, por medo, não se mete, né? Eu acho que é uma situação difícil nesse sentido, mas tem sempre uma possibilidade, por exemplo, dependendo da forma de preconceito, quando ela é criminosa, né, a gente tem essa possibilidade, né, de chamar a polícia, alguma coisa nesse sentido. Mas tem formas de preconceito que são muito sutis, né? São muito... Eu acho que dentro do governo que a gente está vivendo hoje, parece que há um incentivo a você manifestar a sua discriminação, né? Você colocar isso de maneira mais explícita. A gente pensa assim, o fulano de tal está em determinado local, em uma determinada posição, né? Então a nossa expectativa é que ele aja de uma determinada maneira e ele não vai falar em desacordo com aquilo que eu tenho como correto. Claro que baseado em uma série de outras questões também, eu acho que tem muito. Por exemplo, se ele é professor, os meus ouvidos ficam menos apurados para determinados problemas, dependendo da pessoa, mais apurados. Mas é muito engraçado, ele está naquela posição, então ele não erra. E aí você vai ver um monte de coisas e vê que... O que é aquilo que a gente está chamando de erro? Poxa, o cara é professor, o cara dá aula de língua portuguesa e ele fala de uma forma que lá na gramática tradicional está dizendo que é errado. Mas espera aí, ele é professor, né? Então gera-se uns conflitos assim muito doidos também na cabeça de quem está numa determinada posição e vê algo desse tipo acontecendo. Então eu acho que dentro da nossa relação ensino, criação, educação, muita coisa precisa mudar para que a gente tenha uma outra visão de preconceito, né? Uma consciência de que a gente está sendo preconceituoso, né? Eu acho, horrível, porque o fato da pessoa estar aqui não quer dizer nada. Às vezes o outro tem preconceito porque a pessoa é da limpeza. A gente pode tentar ir sutilmente desconstruindo alguma coisinha aqui e alguma coisinha ali nas pessoas. Eu acho que o embate direto, muitas vezes, para essas pessoas, só acirra um pouco mais a concepção que essas pessoas vão ter. Mas se a gente começar a perguntar, mas por que você acha isso? E tentar devagarinho mudar alguma coisa, né? Porque o preconceito linguístico ele não está ligado única e exclusivamente à língua, ou àquilo que a gramática diz que está correto ou que está errado. O preconceito linguístico está muito ligado à comunidade de fala. Então, se aquele cara, né, rico, que aparece na televisão, fala daquele jeito e pertence a uma determinada comunidade de fala, né, ele tem autoridade para falar daquele jeito, né, independentemente de a gramática dizer que aquilo é, né, correto ou não. Então a gente tem que tentar desconstruir, mas fulano também fala assim, olha, por que você considera que a forma de fulano falar é errada e a forma de fulano falar é correta? E aí isso vai mostrar que o preconceito não é só linguístico, né? Ele é uma rede de preconceitos, sabe, que estão interligadas e que precisam todos eles ser desconstruídos, né? As pessoas ficavam com um dilema gigantesco sobre se algo era certo, algo era errado, algo... Eu já falava assim, gente, peraí, não... Essa questão de ser certo e errado, para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que eliminar um pouco disso. Porque quem foi que estabeleceu que algo é certo ou é errado, né? A gente já tem que começar a pensar algo por esse lado. Então eu sempre trabalho um pouco dessa coisa, eu tento não utilizar a palavra errado dentro da sala de aula, porque a palavra errado pressupõe um padrão, e esse padrão a gente precisa entender direito como que ele se constrói. Evidentemente, as pessoas falam de maneiras diferentes, então respeitar a forma com a qual as pessoas falam, eu acho que já é uma forma de tentar